mais uma vez de estar aqui com vocês em nosso canal, em mais um evento da Academia de Forense Digital. Meu nome é Renan Cavalheiro, sou CEO aqui da AFD e tenho a honra hoje, né, e um imenso orgulho de receber Pedro Mourão, um mestre do Direito Digital, nosso professor na AFD. Vai se apresentar mais um pouquinho em detalhes, falar um pouquinho da sua carreira, antes da gente partir para falar sobre o tema que nos propomos a discutir hoje, sobre o Marco Civil da internet. Porque eu até tive esse questionamento, Mourão. Você vai falar de Marco Civil de 2013, estamos em 2021, né? Vamos falar assim, porque é uma lei importantíssima e eu vejo muitos alunos, muitos profissionais que ainda patinam, né? Ainda têm muita dificuldade para compreender essa questão da guarda de dados que as empresas eventualmente fazem, e existe uma legislação que rege isso, né? E aí hoje estamos aqui com um mestre do assunto, Pedro Mourão, para falar para a gente sobre o que é o Marco Civil, quais são as aplicações dele e o mais importante para você que acompanha a FD, né? Qual é a utilidade para você profissional no meio de forense, você advogado, advogada, profissional de TI, profissional de C-Search, profissional da área da perícia forense tradicional, perícia criminal, assistente técnico, né, que lide com casos de fraudes, com N situações sobre as quais a gente vai fazer algumas citações aqui ao longo desse nosso breve encontro, que finaliza até às 20 horas. Então eu vou, sem mais delongas, deixar para que o Mourão se apresente. Mourão, fala aí para o pessoal, quem é você, de onde veio, fala um pouquinho do seu currículo para a gente, bem brevemente. Bom, para começar pelo título que eu mais me orgulho, primeiro eu sou membro dessa comunidade AFD Forense, né, que eu ensino, mas aqui também aprendo muito. Essa troca entre o direito e a TI, ela se tornou a realidade, né? Ela não é mais o futuro, ela é o presente e avassalador. Somos todos chamados, né, de ambos os lados a nos unirmos, né, a darmos as mãos para andarmos juntos, porque, pelo menos da minha perspectiva, o direito foi invadido pela tecnologia da informação. Estou usando essa expressão invadido no bom sentido, né, sem nenhuma crítica, claro, porque me parece que isso era não só inevitável, né, como necessário. O direito precisa, né, estar o máximo que puder atualizado, que nunca acontece, mas a gente precisa andar. Mas o fato é que nos últimos 5 anos, pelo menos, né, ou um pouco mais, se a gente for contar aí a lei do processo eletrônico, se a gente for contar com a primeira introdução do artigo 154A no Código Penal, com a lei Carolina Dickmann, que foi recentemente alterada, né, pela 14155, que introduziu modificações importantes também, né, não só no 154A, mas no 155 furto e no estelionato eletrônico, no 171, mas em 2014 realmente foi um marco, né, para ser redundante, o Marco Civil da Internet, a lei de 1965, na barra 14, veio fazer o que se chamou à época do papel do Estatuto da Internet, né. Dali para frente a coisa só acelerou, né, justamente na velocidade da lei de Moore, né, parafraseando aí o Gordon Moore da Intel. A cada 18 meses duplica a quantidade de transistores lá no chip, né? Processamento em dobro, ao mesmo custo, e a gente vai rodando cada vez mais rápido. Então veio daí uma toada de legislações que não prescindem mais, né? Que não podem prescindir de maneira nenhuma dessa simbiose tecnológico-jurídica, né? As mais recentes, obviamente a LGPD de 2018, a 13.709, agora plenamente em vigência, né? O artigo 52 está plenamente vigente aí a partir de agosto. O provimento 100/20, que criou o e-notariado, que é a nossa blockchain, né? Aqui relativamente aos registros públicos, que começou lá na Lei Minha Casa Minha Vida, né? Com a criação do registro imobiliário eletrônico, hoje é S-REI, agora com o e-notariado, então isso está completo, quer dizer, se você pega o provimento 100/20 CNJ para entender o e-notariado, né, para fins jurídicos, você tem que ler um manual de TI antes, né? Eu brinco com os colegas, não é bem assim, mas o artigo 5º lá é repleto de conceitos de TI. Assim como é também repleto o artigo 5º
do Marco Civil da internet. Isso tudo, enfim, Pedro, fica uma pergunta, né? Por que você, que é promotor de justiça, sim, sou promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro desde 2001, por que você se interessou por esse tema? Assim, hoje essa pergunta é fácil de responder, né? Porque está todo mundo precisando entender isso, não é? Isso ganhou uma relevância enorme, mas eu venho dessa jornada já desde antes de passar no concurso, né, como esforçado, interessado, nunca tive uma titulação, né, mas fui dono de um Embratel CP500, né, e andava ali no meu terminal, em DOS e no BASIC, tentando entender como é que aquele equipamento funcionava. Então, a tecnologia sempre teve na minha vida, né, desde a adolescência. No Ministério Público, eu fui muito desafiado, né, pelos dois grandes professores que me acompanham, né, a frustração e a necessidade, sempre me empurrando para tentar entender esse mundo. E, enquanto secretário de tecnologia do MP e depois como coordenador de uma área que tinha uma princípio a função de ciência de dados, tudo isso acabou fazendo um grande amálgama, né, com a própria experiência do chão de fábrica, né, enquanto promotor trabalhando na área criminal, na investigação penal, no tribunal do júri, sempre foi quase que inevitável ser obrigado a entender como isso tudo funcionava. Então eu acabei juntando isso tudo, né, e tive uma visão particular, né, eu digo particularmente integrada pelo que eu chamo hoje daquilo que eu sempre proponho nas minhas aulas, que a gente construa e sempre aumente um chamado conhecimento em T, né, que sejamos T-shaped persons, né, e tenhamos essa T-shaped formation, que é uma qualidade que hoje o mercado é o que mais o mercado pede, né, em qualquer área, pública ou privada. Né. A sua formação base, né, o eixo vertical, que a gente chama de formação em I, você vai acrescentando lá as suas caixinhas, né, de multidisciplinariedade, na profundidade necessária e na parcela adequada para você ampliar a tua capacidade. Perfeito? Profissional, funcional. Isso tanto vale para o operador jurídico, né, que tem uma formação em I, e a gente não aprendeu nada sobre isso na faculdade, claro, zero, né, zero mesmo, saímos de lá, nem sabendo, nem avisaram que isso existia. Hoje, pelo menos, parece que estão avisando que tem esse problema. Né, eu tenho conversado aí em alguns eventos de graduação, né, com os alunos, eles estão sendo avisados e alguns eventos externos estão sendo feitos. Mas no meu tempo, pelo menos, né, ninguém nem me avisou, eu saí de lá completamente sem saber, e já estava acontecendo, tá? Não perdoo, porque já estava acontecendo naquele tempo. Então, hoje é muito importante, tanto para o profissional de TI quanto para o profissional jurídico, né, estarem sintonizados com toda essa temática. E a gente vai analisar aqui, como o Renan colocou, um dos marcos, né, o Marco Civil da Internet, Estatuto da Internet, e que, para vocês terem noção da dimensão da relevância, né, assim, do tamanho da importância dessa lei, que é muito mal compreendida, porque ela gerou um mal-estar, né, na época da edição, assim, os debates foram muito longos e houve muita crítica jurídica, foi um diploma assim, recebido com certa resistência, né, por alguns setores e por outros. Acho que ninguém aplaudiu 100%, conseguiu agradar quase que ninguém, né, todo mundo tinha uma crítica a fazer, embora seja uma legislação que me agrada, eu acho que ela tem, para o seu momento e para o seu propósito, uma boa positivação, uma boa técnica legislativa, principalmente na parte de conceitos, que pode não ser a melhor tecnicamente do ponto de vista de TI, mas juridicamente pacificou. Isso foi bom, não é? Mas para vocês terem essa dimensão, eu falava hoje à tarde, no maravilhoso, no incrível simpósio de Direito Penal e Processual Penal Informático da OAB de São Paulo, promovido pela Comissão de Direito Digital, né, capitaneada pelo professor Spencer, né, que realizou um evento brilhante, com figuras incríveis, né, grandes professores, né, eu tive o prazer de dividir o meu módulo com o professor Tiago, lá da Bahia, com o professor Décio Vegas, lá do Paraná, foi fantástico, né, e hoje me coube analisar justamente uma das investigações hoje que estão, analisar a investigação não, né, vamos ter aqui a cautela devida, né, falar sobre o tema da investigação, que hoje tem a sua representação no recurso que o Google fez ao STF, buscando evitar ter que cumprir uma requisição do Ministério Público, requisitando inúmeros dados que supostamente estariam, não tenho conhecimento, processo sigiloso, né, armazenados no provedor de aplicação, e o que se discute lá é o Marco Civil da Internet. Se você for ler todas as decisões do STJ antecedentemente, relatadas pelo ministro Rogério Schietti, com a divergência do ministro Sebastião Reis, o tema é o Marco Civil da Internet, né? Fomos ao STF na relatoria da ministra Rosa Weber, o tema vai ser o Marco Civil da Internet. E saindo do direito processual penal, indo para o processual civil, se tem uma coisa que, na minha opinião, eu acho que não ficou bem esclarecido no Marco Civil da Internet, e eu tenho o máximo de esforço e energia para esclarecer no curso,
é o que eu chamo de maneira brincalhona, tá? Porque não existe uma cátedra desse sentido, de direito processual digital. Tá? Isso é uma brincadeira que eu faço, me interpretem errado. Porque o Marco Civil da Internet ele não trouxe os meios processuais adequados para você fazer a persecução em juízo civil da produção da prova digital, né? Principalmente aquela sob o controle de provedores de aplicação e de conexão. Então tem uma série de questões envolvidas que são fundamentais e, por um outro lado, mas na mesma toada, se tem uma coisa que eu vi bastante ao longo dos últimos anos, digo lá no chão de faca mesmo, sentado ali nas promotorias cíveis, né, enquanto custos legis, enquanto parte, nos casos em que eu tenho atribuição, ações onde o direito era bom, mas a forma processual fracassou. Né? Não se manejou bem. Mas retorna aí. Vamos lá, Renan. Vamos lá para a primeira questão primordial. Depois desse caminhão de areia aí que você derrubou na gente, descarregou na gente, de vocabulário jurídico, tem muita coisa para a gente aprender, e eu acho que é uma energia muito interessante quando a gente coloca os nossos estudantes, em geral, profissionais de computação forense, numa sala com Pedro Mourão. O nível de absorção de conteúdo é muito grande, é muito conhecimento que a gente traz, porque eu mesmo sou muito técnico, né? Eu sempre estive na especialidade técnica estritamente ali dentro do disco, dentro do arquivo, obter informação, extrair informação, analisar. Existe todo um mundo, um universo que vamos compreender um pouquinho, um pedacinho hoje aqui neste webinar com o professor. Professor, começando então pelo conceito. O que é o Marco Civil da Internet? Explica para a gente, para o pessoal que está nos acompanhando e irá nos acompanhar nessa live, posteriormente assistindo a gravação. Bom, hoje, fale-se bem ou fale-se mal, o fato é que o Marco Civil da Internet é o esqueleto normativo, né? Deixa eu melhorar isso aí, é a base legal que você tem que usar quando o seu objetivo é a produção probatória digital, no sentido de que o que se persegue são dados que estão armazenados sob o controle dos conceituados provedores de aplicação e provedores de conexão, né, conforme o artigo 5º do Marco Civil da Internet conceitua. E aí, como eu disse, tem um outro problema que é representado pelo Marco Civil da Internet, que é o fato de que esta lei não definiu os instrumentos processuais. Eu vou assim, por que isso é importante? Por que a forma aí tão importante? Aí eu brinco no curso, mas falando sério, que o que eu mais vejo em juízo, e eu reputo que isso vem por conta dessa omissão, profissionais jurídicos, primeiro, que poderiam estar sendo melhor orientados por profissionais de tecnologia, aos quais eu enxergo hoje claramente como consultores. Eu falava hoje no simpósio, por exemplo, tá na memória porque fiquei 3 horas lá, né? Foi incrível. Eu, enquanto promotor de justiça, eu não tenho qualificação técnica de titulação para fazer afirmações sobre tecnologia da informação, assertivas, não é? Mas o meu conhecimento multidisciplinar me permite e me autoriza a fazer perguntas, né? As perguntas certas, que possam ser respondidas. Nada pior do que a pergunta errada, né? A pergunta mal formulada, né? Como diz o Mário Henrique Simonsen, né? Um problema bem formulado um dia será resolvido. Né? Já os problemas mal formulados são todos insolúveis. Né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, eu consigo formular, né, as asserções corretas e eu vejo ali muito dessa situação do profissional jurídico elegendo uma via processual longa e dinheiro, custosa, né, que vai gastar mais recursos, que obviamente poderiam ser empregados, por exemplo, né, em honorários ou em outras remunerações, em outras avaliações, outras valorações ali. E principalmente selecionando litigar contra as maiores empresas de tecnologia do mundo, né, multinacionais poderosíssimas, amparadas por excelentes escritórios. E eu, por dever acadêmico, né, porque é um objeto que eu estudo, eu acompanho as teses de contestação, acompanho quem são os advogados, brilhantes causídicos. Então, é importante conhecer esse complemento para que você possa manejar, né, o que o Marco Civil te autoriza. Vou compartilhar uma tela aqui rapidamente, só para dar uma visão. Então, uma pergunta que eu me faria, e eu me fiz antes de estudar isso tudo, no momento que me foi oportuno,
qual é a melhor maneira de compreender como esse estatuto funciona, mas não só, veja, o direito digital hoje, eu conceituo como uma espécie de microsistema. O que isso quer dizer, né, em direito? Isso quer dizer que você só consegue entender, né, esse fenômeno, né, essa questão do direito digital, interpretando junto e conectando junto uma série de leis, não basta entender uma lei só. Eu diria que o Marco Civil é uma estrutura, um esqueleto, mas ela está conectada com uma série de outras questões sem as quais ele fica difícil de compreender e mais difícil ainda de aplicar. Isso aqui é importante, né? E aí, quando eu estudava para concurso, né, já 18 anos atrás, mais, né, vou botar mais 3 anos que eu fiquei estudando, mais de 20, 21 anos atrás, eu tinha em mente que eu tinha que usar um método de estudo e eu usava objetivamente, o SQR3, Survey Question Tree Read, e eu seguia aquilo muito disciplinadamente, né? Pesquise, né? Entenda, leia 3 vezes. Aí, o que eu fazia, né? A parte do survey é justamente você primeiro estruturar na sua cabeça o conteúdo programático, vamos chamar assim, né? Numa filosofia de você criar lá já uns diretórios no teu HD, né? Que ainda que vazios tem um nome, né? Já está etiquetado, e quando o conhecimento vem, você já tem a caixinha lá para guardar, já tem lá uma pasta, né, de rede neural, talvez, né? Porque não para guardar. Então, é assim que o Marco Civil da Internet se estrutura, ok? Muito importante as classificações do artigo 5º, que a gente tem uma classificação de série de conceitos, que, por exemplo, em laudos, em análises, né, que têm valor jurídico, que vão ser juridicamente valoradas, é fundamental, falávamos isso hoje também lá no simpósio, né, essa gramática profunda, né, ou seja, o correto sentido dessas expressões tecnológicas que estão na lei. Se você, fazendo uma digressão rápida aqui, né, selvagem, Renan vai me matar, se você olha no 54A, né, com a modificação da 14155/21, e você vê lá aquela menção a dispositivo eletrônico de uso alheio, né, se introduziu a expressão uso, né, então precisa ser de mais de propriedade, não me parece que pensaram na amplitude disso, né, porque se você olhar para o dispositivo eletrônico tecnicamente, eu posso olhar para armazenamento em nuvem, né, aquela parcela do servidor que está fisicamente em algum lugar que eu estou usando. Se invadir lá, está cometendo o crime do artigo 154A, né, entre outras questões interessantes, né, a gente poderia ficar aqui mais algumas horas. Mas, então, as classificações são importantes para que a gente tenha essa dimensão, ou seja, vamos ter que ter uma sintonia, vamos ter que pactuar. O sentido dessa expressão aqui para o direito é esse aqui, tá? Então, é assim que você tem que se referir a isso, né? E aí, lá tem conceitos que é importante que sejam claros. Perfeito? Perfeito, mestre. Poderíamos dizer que o Marco Civil é um dispositivo jurídico que possibilita, né, e rege a guarda e armazenamento de informações a respeito de aplicativos e de conexão? Em um resumo, talvez? Sim, tá correto, né? Porque se por um lado você permite que se faça prova com o uso desses dados, de outro lado, e várias escolhas foram feitas pelo legislador, é importante conhecê-las, né? Se estruturou um sistema, inclusive, bipartido. A gente fala muito sobre ele, porque ele é fundamental para compreender aonde as informações estão, com quem, durante quanto tempo, né? E como acessá-las. Você tem esses dois lados. Para mim é muito interessante que eu tive o prazer, né, de iniciar na profissão muito antes da maioria, né? Mesmo sendo, apesar de que a carcaça não transparece, né? Eu ainda sou um pouco novo, né? E comecei muito cedo nessa área, tive a graça e a grande sorte de ser contratado num grande escritório, até hoje muito admirado, na área de computação forense, e eu tive a oportunidade de, durante 2 anos, trabalhar antes do Marco Civil. Eu comecei em 2011, o Marco Civil foi publicado, né? Não sei se é a melhor forma de se dizer, em 2013, né? E nessa época era muito interessante, porque ainda assim havia essa questão de se utilizar de logs de servidores de conexão de aplicação, em especial de conexão. Não haviam ali ainda tantas redes sociais, tantos aplicativos, etc. Mas o de conexão e muitos de e-mails, né, no caso sendo aplicação, eram muito utilizados. E você esteve nessa época? Porque era muito interessante, eram pedidos chamados extrajudiciais, era um pouco mais informal, né? E aí eu queria te questionar, né, em nome dos profissionais que estão tentando entender o Marco Civil aqui hoje, né, representando aqui um grupo de profissionais de TI que se dispuseram a entender forense e acabaram caindo aqui
né, nessa live super jurídica com um mestre, né, que tenta fazer um meio de campo com a tecnologia, né? E aí a minha pergunta, Mourão, seria qual foi a diferença que o Marco Civil trouxe tanto para auxiliar as investigações, se você tiver uma opinião sobre isso, auxiliou as investigações, e algum exemplo em que ele possa ter atrapalhado essas questões. Da minha parte, eu vou te dar um exemplo. Era possível, até então, a gente obter dados de conexão com um e-mail, né? Enviávamos ali um e-mail, uma solicitação, por mais que jurídica, através ainda de escritórios jurídicos, mas era muito mais rápido a obtenção desses dados. E hoje a gente precisa de todo um processo para isso. Eu sou a favor, e acho que é super interessante, até do ponto de vista de privacidade e outros pontos envolvidos, mas a sua opinião, o Marco Civil auxilia na questão de investigações, auxilia no trabalho do perito em elucidar questões relacionadas a fraudes, a crimes, dentre outros, a solução de fraudes, ou antes era mais fácil também, na sua opinião? Bom, eu me lembro bem dessa época, né? Afinal, eu já estava no Ministério Público desde 2003 e era bastante instável, né? Os protocolos de ação eram muito instáveis. De fato, muitas vezes você enviava um e-mail para a operadora, né? Não se chamava sequer administrador de sistemas autônomos, né? Como o artigo 5º do Marco Civil faz, e ele devolvia a informação. Agora vejam, senhores, e aí eu falo por ter sofrido na carne, isso não quer dizer que depois isso não vai ser tudo anulado, não é? Porque se não havia o Marco Civil da internet, sempre houve a Constituição, pelo menos desde 88, né? Como a conhecemos, e os questionamentos sobre a violação dos direitos fundamentais eram enormes. Quantas investigações eu não assisti irem por água abaixo, ou ações civis baseadas nisso, porque se questionou, essa prova é ilícita, e a ilicitude é tanto para a prova civil quanto para a prova processual penal. Para a gente poder passar aqui para o pessoal, afinal, o que as empresas que estão submetidas ao Marco Civil, portanto, provedores de aplicação e conexão, em breves palavras, o que elas guardam a respeito dos usuários, né? E como isso pode auxiliar o investigador ou o perito a solucionar e, enfim, a elucidar questões em que eles estejam atuando. Essa é uma pergunta interessante, né? Porque eu posso dividi-la claramente entre o que a lei considera que elas devam guardar e aquilo que elas guardam, que eu não sei, ninguém sabe, e aquilo que elas dizem guardar, né? Então, tem 3 instâncias aí de universo. Que não vou ensinar a missa para o padre, mas qualquer um que olhar os termos de uso do Google, né? Está ali, né? O tamanho da possibilidade. É tudo em termo condicional, né? Poderemos guardar, eventualmente faremos, né? Tudo bem interessante. Mas o que o Marco Civil da Internet trouxe como previsão de guarda é exatamente aquilo que está conceituado no artigo 5º, os registros de conexão e os registros de aplicação. É o que todo mundo sabe e guarda, né? E aí o que a gente tem é a hora, a data, o tempo de duração e os IPs de conexão. É isso que o conceito e a lei fala. Aí depois surgiu o problema da porta lógica, né? Quando na primeira vez, provavelmente, estou imaginando aqui uma história, alguém tentou obter ali a localização num cenário de IPv4, tudo compartilhado, nateado, não sabemos quem é, né? Respondeu o provedor de conexão. E aí veio o celema da porta lógica, que hoje não está pacificado assim completamente não, tá? Predomina, mas ainda é um tema a ser observado, né? Então, é isso que a gente tem. Na época, eu tive a oportunidade de acompanhar todo esse processo, enquanto essas solicitações judiciais entregavam o IP, e o IP te levava justamente ao suspeito, ao investigado, enfim, independente do nome que se dê a figura, e também quando isso começou a virar um problema por conta da falta da informação da porta lógica, e aí a gente tinha ali 10 casas possivelmente responsáveis por aquela conexão, né, 10 endereços, enfim, começou a ficar bem complicado. Mas, Mourão, então a gente pode dizer que em relação aos provedores de conexão, eles guardam endereço IP, data e hora do acesso, e os dados cadastrais que relacionam com a ponta com o usuário, né? E os de aplicação, o que é comum, eu entendo
isso com certeza é muito claro para provavelmente a maioria que está aqui conosco, que talvez a gente nunca vá saber exatamente tudo que eles guardam, né, a respeito dos seus usuários. Mas o que é comum de se pedir a um servidor de aplicação? Por exemplo, o Facebook, o WhatsApp, o que é comum de se pedir e o que é comum de se obter? Não necessariamente estão íntegros, né? Cara, esse é hoje o grande desafio de aplicação prática do marketing na internet, né? Porque a quantidade de pessoas interessadas em obter esses dados, tratar e usar aumentou enormemente, né? E a capacidade das pessoas de buscar isso judicialmente cresceu, né? Embora ainda haja esse déficit, na minha opinião, né, na parte processual, que acaba sendo impeditivo muitas vezes. Mas onde está isso na lei, né? Onde essa tua pergunta se situa na lei, né? Deixa eu tentar compartilhar aqui para a gente pontuar, porque esse ponto é realmente muito importante. Vai subir aí. Porque a gente vê no caput do artigo 10, né, a obrigação, né, de fornecimento dos registros de aplicação e de conexão. Só que quando você vai para o parágrafo 1º do artigo 10, né, onde você vê a reserva de jurisdição, né, ou seja, só se pode obter aquilo mediante ordem judicial, é aí que está previsto, existe uma expressão interessante que muitas vezes não é observada, que é a seguinte, né? Ele diz, ok, somente será obrigado a disponibilizar os registros de conexão e aplicação, que são os mencionados no caput, né? Eu faço esse destaque aqui, e aí se fala de forma autônoma, ou seja, sozinhos, né? Só eles, na forma do conceito, ou e aí que vem a cláusula aberta, né? Associado a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal. Beleza? Vamos guardar essa expressão aí. Porque, veja, nesse momento não existia LGPD, tá? A lei remeteu isso para uma lei posterior que só veio em 2018, né? E passou a viger recentemente, de forma plena, né? Embora tenha vigências parciais antecedentemente. E quando veio a LGPD e definiu o que era dado pessoal, né, a gente usou a chamada teoria expansionista, né? Só para dar um nome aí ao boi, né? A dogmática. Ou seja, é quase tudo, né? Dados pessoais diretos, dados pessoais indiretos, né? Dados pessoais sensíveis, dados pessoais íntimos na terceira esfera da doutrina alemã, enfim, não vou entrar nisso aqui, pode ficar calmo, vou segurar, Renan, não vou falar disso aqui, mas abre-se um enorme cenário, né, para a busca desses dados. E é justamente o grande problema que hoje se discute no direito, ok? Qual o alcance disso? Né? Primeiro que tem problemas práticos aí que tem que ser cuidadosamente observados, né? Como a gente viu, não existe obrigação de guarda desses dados, né? Quando a gente vai analisar mais lá na frente o artigo 22, por exemplo, a gente vê que a obrigação de guarda, bem como os prazos que estão no artigo 13 e no artigo 15, né, dizem respeito ao registro de conexão de aplicação. Esses demais dados, se você não faz um legal hold, no sentido de você manejar um instrumento que está na lei, que te permite pedir a guarda desses dados, né, desde que justificado para um uso posterior, ou seja, tratar da volatilidade, né, tentar impedir que eles se esvaeçam ali nessa característica da prova digital. Você tem que cuidar de que não adianta levar a decisão, você tem que, né, conseguir que o provedor te entregue, né? E é aí que mora um outro problema muito legal, né, entre aspas, né, que é formular adequadamente o pedido. Porque eu mostro, por exemplo, diversas decisões que são padrão, que ao final usa a cláusula aberta, olha, o provedor de aplicação para usar os meios tecnológicos adequados para fornecer a informação, né? E aí eu imagino sempre aquela cena, né? O ofício vai para o jurídico, para o diretor, para o gerente, para o supervisor, até que chega na mão de alguém que está sentado na frente de um terminal e tem que executar a extração do banco, né? E o cara lê para o papel, olha para a tela, lê para o papel e vai fazer aquilo da maneira mais minimalista que for possível. E eu assisto isso diariamente e aquilo volta de maneira completamente satisfatória. E aí, nesse caso, muitas vezes o dado se perde, porque isso fica indo e vindo, né? Então, assim, é fatal não manejar esses detalhes de maneira adequada. Poucas vezes eu vi, digo pessoalmente, embora eu já tenha ouvido falar de casos em que se conseguiu logs de dados bem estruturados, né, e foram tratados e usados, mas eu costumo ver muito não está longe de ser má fé, não cumprido a ordem judicial, mas muita dificuldade, né, nessa tradução entre o conteúdo da ordem judicial, né, e o entendimento de como é que ela vai ser, de fato, cumprida na prática, né, para que tenha utilidade, para quem está pedindo. Né, você precisa obter algo que seja prático, que, né, te faça avançar aí no teu objetivo, seja qual for, dentro do processo. Tanto é que isso que se discute hoje, por exemplo, né, no recurso extraordinário que o Google fez ao STF, né, para obter esses dados, porque justamente é isso que se pede lá. Né, segundo matéria de jornal, não conheço o processo que ele é sigiloso,
mas se pede ali dados que estão armazenados no Google Drive, se pede tags de pesquisa, se pede interações com outros usuários, se pede, enfim, fotos, todo tipo de mídia, né? Isso, enfim, é um universo enorme, que de fato não se sabe nem se foi armazenado. Essa discussão nem chegou a ponto ainda, né? Porque ainda se está discutindo se deve ser cumprida ou não a ordem original, já estamos no Supremo Tribunal Federal. Então, esse é um terreno muito estável, mas a minha opinião, para responder a tua pergunta, é o seguinte: quanto melhor processualmente se chegar nesse momento do pedido, porque também não adianta chegar lá e depois tomar 18 recursos em linha reta até o STF, que vai custar uma fortuna, ok? Para você sustentar aquela tutela provisória, né? E segundo, você formular adequadamente o pedido de maneira que ele possa ser, e essa é uma opinião pessoal minha, copiado e colado para o mandado, tá? Já vi e mostro, não vejo nenhum problema nisso, de decisões cujo o exato texto que está contido é uma cópia exata do pedido que foi formulado, né? Como disse, não vejo nenhum mal nesta prática. Agora, vai como estava, né? Então, formular o pedido de maneira tecnológico-jurídica, eu uso essa expressão, né, essa simbiose de conhecimento, na minha opinião, é o grande diferencial associado à estratégia processual adequada, né, que minimize custos e longevidade processual, porque você não quer, você quer a prova, né? Bom, e aí, enfim, tem um universo de questões sobre como o marketing da internet estruturou, né, a forma, porque primeiro você tem que ir ao produto de aplicação, caso o seu dado esteja lá, né, o teu usuário, para depois ir ao provedor de conexão, né, houve essa distinção em nome da privacidade. Isso desafia estratégias adequadas para que, né, a coisa não se torne ineficiente, né, para não dizer inefetiva. Deixa eu tentar pegar alguns pontos da sua resposta e trazer aqui uma questão da Gisele Bittencourt, ou pelo menos é esse o nome do usuário. Em relação a como poderia ocorrer uma investigação onde se busca uma pessoa, um usuário, e essa pessoa está por trás de uma conexão realizada através da empresa. Ou seja, né, você tem ali, vou aumentar a pergunta da Gisele e colocar uma grande empresa com 1.000 pessoas, 1.000 funcionários online, e queremos identificar ali alguma questão que partiu daquela conexão. Então, nós temos a priori uma conexão para essa empresa. Se essa empresa, ao receber ali essa informação de que houve uma conexão de seja qual for o fim ilícito que levou à investigação, que levou até aquela informação de que dali partiu a conexão que está sendo investigada, a empresa ela terá que fazer uma investigação interna para colaborar com essa informação. Se ela encontrar o colaborador, primeiro ponto. Se ela não encontrar o colaborador responsável, segundo ponto. E a principal pergunta da Gisele e aí eu te devolvo, a empresa, ou seja quem for o responsável pela conexão, vai arcar com a responsabilidade do ato ilícito da onde partiu aquela conexão? Né? Então tem todo esse exemplo no ambiente corporativo quanto no residencial também, né? Inclusive já participei de investigações que deram em coisas do tipo um ato absolutamente poderia ser identificado como um ataque cibernético realizado, e aí chegamos a uma residência onde se tratava ali de uma senhora morando sozinha, sem filhos, né? Ou seja, não foi ela, né? Ou seja, talvez ela tenha sido invadida, o Wi-Fi foi invadido ali, enfim. E aí a pergunta é, quem é o responsável quando a gente encontrar de fato ali materialmente, ou quem é o responsável pela linha? Bom, a gente está falando... primeiro, excelente pergunta, né? Porque ela desafia aí 80 elementos aí do direito ao mesmo tempo, né? Vamos ficar aqui até as 9 horas, o prédio vai fechar, o Renan não vai conseguir sair. Estou brincando. Vou sintetizar aqui. Mas realmente tem um conteúdo, tem uma densidade aí interessante, né? Primeiro que, assim, o que fundamenta essa possibilidade, né? E eu estou interpretando isso num cenário de responsabilidade civil, né? É entender a responsabilidade civil, que é algo que eu passo rapidamente ao longo do curso, porque é importante fixar esses conceitos básicos, né? A gente usa aqui vários tipos de responsabilidade civil no Brasil, né? Ninguém precisa estudar uma cátedra de direito para ter a compreensão mínima necessária, básica, né? Aquela parcela adequada do conhecimento inteiro. Você pode entender que, assim, na maioria dos casos, a gente tem a chamada responsabilidade aquiliana, né, a subjetiva,
que depende de culpa, que tem um nexo causal. Esses elementos, assim, que são fáceis de aprender em curto espaço de tempo, te permitem raciocinar, né, e responder esse tipo de pergunta. Porque esses casos têm sempre muitas variáveis, né? E isso vai depender, por exemplo, do tipo de atividade que a empresa exerce relativamente à natureza da responsabilidade civil, né? Se vai ser quiliana, se vai ser objetiva, se vai ser integral, se há uma relação de consumo. Mas não se assustem, porque isso assim, o que me auxilia, né, nessa conexão? A lógica que um profissional de TI utiliza é a mesma lógica que o direito utiliza, assim, né? São as mesmas lógicas, inclusive estão se encontrando nos smart contracts, né? Aí utiliza-se uma lógica booleana. Então, aqui é uma lógica mais integrada, né, pela valoração, mas é muito parecido, então dá para raciocinar bem em relação a isso, né? Excelente. Então, teve um caso em que eu participei muito engraçado, onde a gente contou com questões de quebra de sigilo, onde nós tínhamos ali um suspeito de... ele criou um perfil fake de um presidente de uma grande empresa de auditoria e começou a divulgar informações a respeito de uma empresa que era auditada pela empresa deste senhor presidente, né? Fomos iniciar a investigação, várias teorias de que se tratava de um concorrente querendo sujar a imagem da empresa, etc. E, enfim, resumidamente, que só eu tenho aqui mais umas 6 perguntas para dar para o Mourão, fora do pessoal no chat, concluímos no ato da investigação que era uma criança de 13 anos que era vidrada naquela questão, né, da qual ela criou o perfil fake para se divertir. Ela gostou do assunto e moveu uma empresa gigante, moveu uma equipe especializadaça no assunto, e chegamos ali, e aí toda a responsabilidade, né, foi um caso muito icônico ali pra gente. A gente só pediu para que a mãe escrevesse uma carta se responsabilizando que o filho já não faria mais isso. Muito bom, muito bom. Sensacional. O processo, inclusive você explicando o processo, me leva a crer que ele é bem demorado. Eu participei já de alguns casos e às vezes cheguei a esperar um ano para ter alguma informação. Tá? Em média, na sua opinião, quanto tempo a partir do momento em que há ali a protocolação, o pedido do advogado iniciando a solicitação judicial dos dados às companhias, quanto tempo em média demora a chegada de logs de conexão, de aplicação, considerando que o pedido foi feito adequadamente? Bom, essa premissa é importante, né? Porque considerando que o pedido foi feito adequadamente, na verdade respeita toda a estratégia processual ter sido feita adequadamente. E por isso que é importante entender um pouquinho do processo civil envolvido. Veja, vou dar um exemplo aqui. Se você escolhe uma ação de conhecimento e pede uma tutela provisória, e veja, qualquer um consegue entender isso, não tem mistério nenhum, perfeito? Eu digo, se eu consigo entender o que é um resumo criptográfico, eu digo, no nível necessário, né, para me auxiliar, né, não quero parecer aqui pedante, não, entendo no nível necessário o que é um hash, né, eu faço uma analogia e entendo o que é. Né, qualquer um consegue entender essa relação. Porque quando você traz uma ação de conhecimento, você precisa deixar o magistrado, essa é a minha visão, seguro de que ele deve deferir aquela tutela provisória, porque isso, na verdade, está antecipando um pedido final, não é? Agora, quando você escolhe, por exemplo, uma produção autônoma de prova, na forma do artigo 381, você não tem essa consideração. Você não precisa submeter esse risco, né, de análise valorativa. Isso é muito relevante, na minha opinião, para o tempo de análise, né? Ou seja, quanto tempo aquilo vai ser analisado, quanto mais desafiador a cognição, provavelmente mais tempo vai levar, natural. Né? De outro lado, também tem estratégias que vão observar a opção por um juízo 100% digital, né, que é algo que hoje já está em voga, foi acelerado pela pandemia, onde você tem prazos de tramitação. Eu digo não prazos processuais, são os mesmos para todos, né? Mas o cumprimento costuma ser mais rápido, né, do que numa vara comum. E tem ainda a variável de vara para vara, né? Tem vara mais congestionada, vara menos congestionada, então isso aí é uma variável a ser considerada. Agora, o mais rápido possível quando você tem uma estratégia que desafia menos cognição, né, processualmente falando, isso é uma questão realmente de conhecer as estratégias. Eu ensino pelo menos 5 estratégias e recomendo uma como a mais eficiente, evitando esse risco cognitivo, as empresas respondem relativamente rápido, porque interessa, não é? E aí normalmente vem o ponto modal, pedido corretamente formulado, porque assim, eu estou entendendo que o que se quer é quanto tempo demora para receber o que eu preciso, né? E não o que a empresa entendeu que tem que enviar. Então, tem que formular o pedido realmente de maneira inteligente, estratégica, já pensando na estratégia posterior, né? O que pode dar errado, o que eu posso ter que fazer,
Então já tem que ter uma fundamentação para aquele pedido que revele esse pensamento, né, essa estratégia. Eu falei exatamente sobre isso hoje no simpósio, quando me colocaram numa situação desafiadora, que era falar sobre o geofence, né, que é uma técnica investigativa de Fishing Expedition, de hunting, de document hunting, e eu propus algumas balizas, né, para evitar que houvesse o risco de indeferimento. Né? Qual é a ponderação? Como é que eu respondo na prática, né, com dado, com formulação, a ponderação que o juiz vai fazer? Ou seja, devo invadir a privacidade dessa pessoa em nome do atendimento do que outra coisa? Né? Me explique. Quando isso está claro, porque isso tem que ser logicamente deduzido, né, e eu explico esse modo de pensar, né, veja, eu estou aprendendo Solid para tentar escrever smart contracts. Tem uma lógica naquela linguagem. Eu preciso entender o contexto daquela linguagem. O direito é igual, tem uma lógica nessa linguagem que você tem que entender, né, decodificar para poder produzir o artefato, né, para produzir o código, code is law, né, hoje é o que a gente mais fala. Então tudo isso vai ser importante para a celeridade, para a rapidez com que você obtém o que você precisa, e não meramente uma decisão e um cumprimento de alguma forma dessa decisão. Mourão, esse ponto me levou a uma questão que eu vou incluir aqui na minha pauta. Nós no curso de OSINT, na verdade o curso de Forense e Internet de OSINT, mencionamos a existência de uma técnica onde, através de um envio de um e-mail, para você, por exemplo, eu tenho você como um suspeito, estou te investigando, seja porque, por exemplo, você enviou um e-mail, uma mensagem, etc., ameaçando a integridade, enfim, a vida de uma pessoa que recorreu à consultoria solicitando auxílio, e eu vou ajudá-la, né, tentando identificar o autor dessa mensagem, né. Existe uma técnica onde eu te envio um e-mail, e assim que você ler o meu e-mail, eu obtenho o seu endereço IP. Tá? Qual a sua... e aqui é uma pergunta totalmente no improviso, tá? Concordo, aceito a resposta se você disser que prefere não comentar, mas qual seria a validade jurídica de se utilizar desse tipo de técnica para obter o endereço IP e tentar buscar, através desse endereço IP lá no servidor de conexão, o endereço, os dados cadastrais, né, relacionados àquele endereço IP naquela data e hora? Perfeito. Veja, vamos fazer uma correlação aí com a LGPD, né, porque a gente quer ver se tem legalidade no procedimento. Primeiro, veja, esse dado está dentro do protocolo da comunicação de rede, né, está ali na camada de transporte, então é um dado que está exposto, é um dado que está público, né, dentro da arquitetura da comunicação da internet, né, através da qual trafegou a informação. Então, identificar o IP assim, é relativamente simples, né, é uma técnica eficiente, porém simples, não é simplória, mas é simples, não é complexa, e há vários meios de se obter, né, aí, essa informação. Perfeito? Então não vejo problema nisso. Agora, qual é a validade jurídica? É um começo de prova, né, é um indício, né, é um começo de evidência que vai ter que ser contextualizado de alguma forma. E aí, a partir daí, conseguir o endereço, aí a gente entra num terreno um pouco mais restrito. Né? Não que, eventualmente, esses dados não estejam disponíveis de maneira irregular, né? Enfim, a gente mora no Brasil, né? Não precisamos falar sobre isso. Não, nem digo isso, mas utilizando-se do endereço IP data e hora, em que houve uma comunicação, e via judicialmente recorrer ao Marco Civil para obter os dados cadastrais. Não vejo problema. Eu acho que é uma informação que está publicamente exposta e há uma adequação de finalidade, perceba, né? Por que aquela informação está pública? Porque ela é necessária para o funcionamento da internet, né? Os servidores precisam se comunicar, as placas de rede precisam trocar informações. Então, é uma informação que está pública por várias bases, na minha opinião, né? E pode ser utilizada para se obter o que se deseja ao final. E aí você vai precisar, na minha opinião, do judiciário, salvo as autoridades legitimadas, né? Ministério Público, CPI e polícias podem fazer requisições de dados cadastrais, veja, na forma que o artigo 11 do regulamento 8771/16 determina, diz lá o que é dado cadastral, né? Porque também havia uma discussão sobre o que é dado cadastral. Então lá ficou, é isso aqui, né? Isso aqui você pode pedir. Deixa eu pular algumas perguntas aqui, porque o nosso tempo está ficando escasso. A nossa estratégia dessas lives é que sejam de fato mini lives. Depois de quase 2 anos enclausurados, em quarentena, estão todos cansados de milhões de lives, de tudo quanto é assunto, né? Então a nossa estratégia é de ter lives curtas,
e a gente já está caminhando para o fechamento, pessoal, para a nossa conclusão. Mourão, explica para a gente como um profissional, que é o nosso grande público que nos segue aqui, apesar de que nós temos alguns profissionais do direito mesmo também, mas como um profissional de computação forense, seja ele na figura de um respondedor de incidente, de um profissional de segurança da informação, um perito judicial, um assistente técnico, enfim, como um profissional que atua em computação forense e áreas correlatas pode auxiliar o advogado que não tem conhecimentos, né, técnicos para redigir um pedido. Ele até conhece o Marco Civil, mas ele mal sabe que é um IP, ou não consegue ainda navegar muito bem nesses aspectos. Como a gente pode auxiliá-lo a solicitar, redigir um pedido adequado? E aí eu vou, para não te deixar muito solto, eu vou fechar o escopo para o exemplo de servidor de conexão, que ao meu ver é um pouco mais simples do que a gente cair na seara de servidores de aplicação, que são infinitas as possibilidades. Excelente, né? Em relação a isso, eu tenho uma opinião que eu sustento sempre, né, já há bastante tempo, que é a visão de que o profissional de TI, assim como você contextualizou, é hoje um grande consultor e um grande paralegal. Porque é aquilo que o Steven Johnson fala no livro dele, né, de onde vêm as boas ideias, né? Se você não tem um possível adjacente, você não consegue ter a ideia. Então, você não tem noção do que é possível obter, do que aquilo que a lei referencia de fato existe e se materializa, vamos chamar assim, né? Embora em elétrons, né? Em zeros e uns, em hexadecimais, enfim, como quiser, aí você não consegue construir uma estratégia probatória, né? Porque se ao ramo da TI pertence a visão do que é possível, né, em termos de produção de evidência digital, né, cabe ao direito construir a narrativa adequada com esses indícios, com essas evidências, com esses fatos, né, e fazer a reconstrução histórica dos fatos, né, com uma estratégia narrativa dentro do direito. Então, assim, 100% das estratégias processuais de prova digital que eu vi na vida e que faliram, que foram 98%, tá? Nem todas, né? Algumas são bem construídas, tiveram essa falência porque, na minha opinião, não tiveram um bom consultor de TI. E eu digo isso porque eu estive nessa posição, né? Não enquanto consultor de TI, né? Enquanto consultorado, né? Muitas investigações que eu pude conduzir, coordenar, que deram certo, é porque eu tive uma boa consultoria de TI e ambos souberam se comunicar, ou seja, eu tinha um conhecimento mínimo necessário para fazer as perguntas, né, corretas, questionar elementos da estratégia processual, e de outro lado, porque a gente tinha uma linguagem comum, veja, né, havia uma maneira de dialogar, né, não um falando juridiquês e outro falando tecnologiquez, né, a gente conversava, e aí foi possível eliminar dúvidas, minimizar riscos, né, reforçar a autenticidade, reforçar integridade, né, reforçar cadeia de custódia, construir patos e logos, né, que são, aí já estou pirando aqui, né, que são os elementos da retórica, né, que faz sentido você ter essa consideração. Então, quando a gente está falando de um pedido dirigido ao provedor de conexão, por exemplo, e eu estou puxando aqui um arquivo que, por exemplo, a gente usa no curso, eu vou aqui compartilhar a tela, só para dar um bizu aqui rápido. Há diversas considerações que eu reputo importantes, né? Então, como você já aliviou, eu não vou nem falar do produto de aplicação, porque aí mais uma hora aqui no mínimo para a gente examinar, porque é um grande, né? Lá realmente de fato está o maior volume do dado, né? Então aqui a gente faz uma construção, né, que primeiro tem uma adequação jurídica, no sentido de fazer as menções corretas, né? Lembre-se que muitas vezes vai ser um Ctrl-V, Ctrl-C, que vai para o mandado, né, que vai determinar o cumprimento da ordem, e aí faz-se aqui, então, toda uma construção tecnológica adequada. Ou seja, eu quero os dados cadastrais, mas eu quero na forma que constituiu o dispositivo que eu falei, artigo 11 do 8771. Por que eu estou fazendo isso? Para depois eu me mandarem um dado que não está nessa forma e eu ficar discutindo 3 anos em juízo se aquele é lícito ou ilícito, por que mandou, por que não mandou, enfim. Quanto maior a dialética, na minha opinião, é pior, né? Queremos a dialética correta, né? Eu falo sobre isso lá no curso. E os logos de conexão, né? Não só da forma como está aqui, né? Eu quero o domínio do provedor, eu quero o detalhamento dos pacotes que foram trocados, eu quero o terminal de origem,
né, e o domínio em questão, eu quero método, eu quero subdomínio, página base trafegada, porta lógica, muito importante, né? Senão, eventualmente, chegando no IPv4, não vou conseguir individualizar aquilo, quero saber, quero depois atender a pressupostos, vejam, de validade dessa prova, que são pressupostos de auditabilidade, reprodutibilidade e repetibilidade, que com a lei de proteção de dados se tornou extremamente relevante na discussão da validade jurídica, né? E um pouco mais, né? Não é só isso, porque, e aí a Cresço não está aqui nessa tela, você precisa fazer um pedido que refira à estrutura do dado que vai ser enviada. Senão o cara te manda um PDF. Quantas vezes eu já vi o cara mandar um PDFzão, toco duro, né, com os dados todos esquisitos. Meu Deus, só para arrumar aquilo ali, né, vai levar um ano. Né? 6 semanas da minha vida convertendo isso em Excel. Pois é. Só que existe a lei da interoperabilidade, existe a estratégia nacional de interoperabilidade que você precisa manejar e citar, né, para que já contenha no dispositivo, ou seja, no comando, né, ficou no juridiquês aqui, no mandado, a ordem para que venha em formato interoperável. Inclusive, eu sugiro que se especifique o formato, né, porque não pode ser um formato proprietário, também já vi acontecer, vi no formato proprietário, né, o que obviamente é um engodo, na minha opinião, né, mas você pode especificar lá, me manda um XML, me manda um CSV aqui, né, para poder trabalhar com calma, tranquilo, né, e isso está dentro do que é uma obrigação desse provedor, ok? Você identifica isso enquanto obrigação do controlador da informação, né, na linguagem da LGPD, e enquanto obrigação do provedor de aplicação de conexão, aqui no caso, né, dentro da principiologia, não só da LGPD, mas a sua conexão com o artigo 5º, né? Eu explico como fazer essa conexão para fundamentar, né, porque existe um direito fundamental à proteção probatória, né? Isso está na Constituição e precisa ser conectado. Então, excelente pergunta. Excelente, mestre. Em 2 minutinhos para a gente fechar, quem estiver nos assistindo pode fazer aí perguntas de fechamento. E aí eu gostaria de perguntar para você em relação a o que é uma produção antecipada de provas, né? Porque existem muitos casos, antes de existirem a figura do perito e do assistente técnico, onde profissionais de computação forense podem atuar numa investigação, né, no âmbito privado, ainda não exercendo a figura do perito formalmente, né. Só falar para a gente brevemente a produção antecipada de provas em relação à solicitação de pedidos aos provedores de conexão e aplicação. É possível? Um exemplo para novamente definir o escopo. Estou investigando um colaborador da minha empresa, né, exemplo fictício, onde existem ali provas que eu vou conseguir identificar se eu obter as informações de um determinado provedor. Por exemplo, um webmail Google. E eu preciso dos dados de conexão desse webmail Google para conseguir fechar o meu caso aqui de investigação e daí iniciar um processo de fato civil ou trabalhista, enfim, contra essa pessoa de quem eu só suspeito. Sim, isso é perfeitamente possível, né? Completamente abarcado pelo marco civil da internet, só que tem 10 maneiras de fazer isso. Na minha opinião, 9 erradas e uma certa. Né, é como eu vejo. E as outras 9, na verdade não são 9, né? Vamos lá, estou exagerando aqui, são 4 erradas e uma certa. E se escolher o caminho errado, isso pode resultar, e reiteradamente, comumente resulta em não se obter a informação. E sim, é isso que acontece muitas vezes. A informação existe, ela está dentro do prazo de guarda, o provedor está lá com a informação, você tem o direito de pedir, a lei te ampara, tanto a lei material, ou seja, o marco civil, quanto a lei processual, o Código de Processo Civil, mas se não se manejar corretamente a estratégia e se não se fizer corretamente o pedido, você pode dar com os burros na água. Já vi acontecer 1000 vezes. Então, existem estratégias de produção probatória autônoma que maximizam a potência, né, de satisfação desse objetivo. Excelente. Professor, temos 1 minuto para fechar.
E aí eu vou te dar 30 segundos para se despedir do pessoal. Eu agradeço a presença de todos e todas que estiveram aqui conosco e que estarão ainda, né? Afinal, a live ficará gravada. Então, Mourão, se puder, suas palavras de despedida. Nós teremos outra live muito em breve, mas por enquanto, fique à vontade. À vontade em 30 segundos, perfeitamente, comandante. Nada para crescer, só queria mandar aqui um grande abraço, muito honrado com a presença aqui do Capozzi e do Nagi, né? Dois mestres aí da forense digital, com os quais eu aprendo sempre muito, troco muitas ideias, né? Capozzi sempre muito generoso quando eu peço ajuda, o Nagi também. E a gente sempre troca essa ideia, eu acho isso tudo muito valioso. Então, muito honrado aqui com a presença desses dois mestres. E muito obrigado por todos que estiveram aí, que me aguentaram aí nessas visões tecnológicas jurídicas. Eu nem digo mais que é o futuro, é o presente, já nos atropelou, vamos em frente. Excelente, mestre. Então, muitíssimo obrigado, uma honra imensa tê-lo aqui, recebê-lo aqui mais uma vez. Aqueles que tiverem interesse de ouvir as palavras aí do mestre Mourão em um treinamento de 20 horas, né, em sala de aula, nos procure, pois estamos com as turmas abertas, com uma turma aberta para o nosso curso de Direito Digital, que tem sido bastante aclamado por aqueles que se formaram, né, tem um tempo muito grande aí com o Mourão para aprender desse tema. Na verdade é apenas um dos temas que ele trata lá no curso, e absorver bastante conteúdo para levar para o mercado de trabalho, para levar para os casos de perícia e investigação. Boa noite a todos, obrigado pela participação. Mestre Mourão, obrigado de coração, uma honra te receber. Grande abraço. Eu que agradeço. Olá, pessoal. Meu nome é Pedro Borges Mourão, eu sou promotor de justiça já há quase 18 anos aqui no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e tenho o privilégio de participar dessa comunidade incrível que é a Academia de Forense Digital. Meu objetivo hoje aqui é falar para vocês sobre o curso de Direito Digital que me foi encomendado pela AFD no sentido de construir um conhecimento bastante próprio e específico, direcionado à extensão com agregação prática de valor a alunos da AFD, tanto operadores jurídicos quanto peritos forenses digitais. Nessa pegada prática, com agregação de valor e numa turma de sala aberta, onde há muita intervenção e contribuição, tanto no plano jurídico quanto no plano da tecnologia da informação, a gente construiu um conteúdo muito direcionado, visando atender esse conceito necessário de direito digital, que é o conjunto de regras, de legislações que vem regulando cada vez mais a influência que a tecnologia traz para a decisão jurídica, para o processo judicial e principalmente para a produção probatória. Portanto, a gente vem de um nivelamento, de uma base de nivelamento para a turma, trazendo os fundamentos do sistema de justiça e uma análise breve, mas importante, dos sujeitos processuais, bem como da própria posição do perito, tanto o perito nomeado, o perito oficial, quanto o assistente técnico, seja judicial ou extrajudicial, e dentro desse fundamento, a gente passa então a analisar as questões relativas aos princípios do processo. É muito importante que todo mundo tenha uma grande e precisa visão de como vai se desenvolver a marcha processual, mas isso numa profundidade adequada, para depois entrarmos, então, na análise da teoria geral da prova. O processo se destina muito à aquisição da prova, e tanto a atividade do operador jurídico quanto, e aí, principalmente, do perito forense digital, é a produção da prova para fins, percebam, da influência na cadeia cognitivo-probatória. Então, uma boa análise da teoria geral da prova e da própria prova digital, principalmente, é muito importante para que a gente possa, na sequência, ingressar nesse microsistema de direito digital. Há muitas legislações que foram produzidas nos últimos 5 anos que regulam essa relação entre o direito e a tecnologia, e é importante que a gente as conheça, como, por exemplo, as regras que regulamentam o registro notarial eletrônico, o registro imobiliário eletrônico, a digitalização, a produção de documentos nato digitais e o armazenamento de documentos em meio eletrônico. Tudo isso hoje vem regulado pela norma, e a observância desses regulamentos é muito importante. Com esse substrato, com essa base, a gente consegue então avançar para a análise do marco civil da internet de maneira adequada à elaboração de estratégias de produção probatória e atuação processual para ingressar em fake news. Com essa base, a gente consegue entender com bastante
clareza como se deve classificar e obter a disponibilização de conteúdo relativo a fake news, bem como a produção do substrato probatório da prova digital. Feito isso, a gente consegue finalizar, são 28 horas ao vivo, de maneira bastante prática, porém intensa, um posicionamento do aluno dentro dos principais marcos da Lei Geral de Proteção de Dados. Principais conceitos: vigência, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, guidelines, um pouquinho da análise do GDPR europeu, responsabilidade dessa lei e as sanções administrativas que se espera que entrem em vigor agora no primeiro dia de agosto de 2021. Perfeito? Então, é um conhecimento prático, direcionado, tendente a agregar valor de maneira rápida, com aplicação imediata, e eu tenho muita alegria em poder ministrar esse curso aqui na Academia de Forense Digital, ok? Aguardo todos vocês lá. E se você tem interesse em se tornar um perito de forense digital, então eu lhe convido para conhecer os treinamentos disponíveis no site da Academia de Forense Digital. Lá você vai encontrar treinamentos sobre forense memória, fundamentos de forense digital, computação forense, forense em dispositivos móveis e muitos outros. Acesse academiadeforencedigital.com.br e escolha o treinamento ideal para você investir em sua carreira. Bons estudos!